Eu gastei 30 dias e mais de R$ 1.500 testando ferramentas de IA para marketing digital. Eu vou te mostrar as únicas 3 que realmente valem o seu tempo e dinheiro. Olá, eu sou João Ribeiro, trabalho com marketing digital e tráfego pago há mais de 2 anos e utilizo inteligência artificial diariamente nos meus projetos. Olha, tu deve estar cansado de ouvir tanto sobre inteligência artificial por marketing digital hoje em dia, mas a realidade é que 90% dessas ferramentas são puro marketing. Então eu resolvi tirar 30 dias e uma grana do meu bolso para testar 20 inteligências artificiais diferentes e te mostrar quais são as melhores. Bom, então pessoal, vamos lá para a planilha que eu fiz analisando essas 20 inteligências artificiais. Eu não sou bom de planilha, já vou deixando isso claro aqui. Então eu dividi ela em 4 categorias, tá? Primeiro, IAs para criação de copy para anúncios. Fiz essas 5 aqui. Depois para análise e estratégia, mais 5. Depois outras para criação de visual e design. E mais 5 para automação e produtividade, ok? Eu não vou colocar as notas delas aqui ainda para não dar spoiler para vocês. E assim, para não ser injusto, eu testei todas com o mesmo comando, basicamente, né? Para criar uma campanha, ou o que fosse da inteligência artificial ali, para uma academia fictícia, né? E fui vendo o que foi dando de resposta a cada inteligência artificial, né? A grande maioria foi um desastre, assim, mas teve várias que se sobressaíram e 3 que foram incríveis, assim. Então vamos aqui para o nosso terceiro lugar, que vai ser a Copy.ai. A Copy AI é uma inteligência artificial focada em criar textos de copywriting, tá? E daí eu pedi para ela aqui criar 10 headlines para essa academia fictícia, dividindo elas nessas categorias aqui, ok? Vocês podem dar um pause no vídeo para dar uma lida. Eu achei muito interessante, comparado com as outras inteligências artificiais. Eu achei ela muito bacana para, se tu trabalhar com marketing digital, para tu realmente pagar ela e utilizar do plano sem limite de palavras, né? Ela realmente é muito boa para isso, ela foi feita com esse intuito e ela funciona muito bem para essa parada. Aqui eu pedi para ela criar uma sequência de 5 e-mails de nutrição, né, para emagrecimento saudável. E aqui também vocês podem pausar o vídeo, dar uma lida. Eu achei bem interessante também aqui. Como eu disse, ela é focada em copywriting, então se tu trabalha com algo do tipo ou tu trabalha diretamente com copywriting, essa inteligência artificial aqui é indispensável no teu dia a dia, ela vai ser uma mão na roda para ti. Bom, os prós dela é que a interface dela é super intuitiva, né? Qualquer um consegue mexer nela ali. Os templates são prontos para quase tudo que tu quer fazer, né? Tu pode procurar ali nos templates e achar qualquer coisa que tu vai querer mexer ou quer criar. E o terceiro ponto é que ele funciona muito bem em português, que é algo muito importante para as IAs hoje em dia, que tem várias IAs aí que elas não têm suporte para português. E aí tu tem que criar o prompt, depois traduzir ele para inglês, e aí o prompt vai sair meio ruim, a tradução vai sair meio capenga, e aí tu vai fazer um prompt errado e vai sair uma resposta errada, uma coisa que tu não quer. Então assim, é muito importante que a IA hoje em dia tenha suporte para português, ok? E também os resultados dela aqui são muito rápidos, a entrega é bem rápida, que tu pede e ela já responde na hora. Então assim, é algo indispensável para quem trabalha com isso. Os contras é que às vezes repete as ideias e as fórmulas das respostas, né, pelo que eu fui testando. Ela precisa de muito contexto para textos longos, né. Tipo, eu dei um contexto aqui para ela criar uns e-mails de marketing, mas assim, como vocês podem ver, eles não são muito extensos, né? Tu vai ter que dar muito contexto para ela ir escrevendo mais. E outro ponto negativo é que o preço ele é bem salgado, ele é R$180 por mês. O que para nós brasileiros é algo bem complicado, né? Mas assim, se tu trabalha com isso, eu acho que vale a pena tu testar pelo menos um mês aí, ver se encaixa na tua rotina, ver se encaixa no que tu precisa. E aí, se não servir, aí tu para de assinar e deu. Mas assim, atenção que esse segundo lugar me deixou de queixo caído com a capacidade de processamento, de rapidez e de extensão de resposta, assim, ó, é incrível. Realmente algo sensacional. Que é o Claude 3.5 Sonnet. A interface dele é essa daqui, porém, entretanto, todavia, como eu disse que eu gastei uma nota nesse vídeo, eu não paguei ela diretamente, eu paguei da Adapta, ok? Eu paguei o clube da Adapta, e aí no clube da Adapta a gente tem direito a várias inteligências artificiais aqui. E eu utilizei o Claude 3.7 Sonnet com um prompt aqui para criar uma estratégia de lançamento para um curso de marketing digital, ok? Então assim, esse prompt aqui eu não escrevi ele por completo, né? Eu escrevi uma parte dele e depois usei o aperfeiçoamento de prompt que tem aqui na Adapta. Isso aqui também não é uma propaganda, eu só tô falando que eu usei, ninguém me pagou para falar isso aqui. E aí ele foi criando aqui a estratégia, né? Um cronograma de 21 dias, podem pausar o vídeo para ler aqui.
Pedi para ele algumas coisas específicas aqui, né? Uma sequência de 15 e-mails, 8 posts estratégicos no Instagram, 3 webinars com roteiro, análise completa e mapeamento de personas, os diferenciais, elementos estratégicos e as métricas para essa campanha, tá? Daí aqui ele me fez todo o cronograma aqui, tudo que a gente vai fazer. Ele me deu aqui todos os 15 e-mails que eu pedi, né? Os primeiros e-mails de aquecimento, depois e-mails de lançamento e os e-mails de fechamento e pós-lançamento, ok? Daí aqui ele me deu os 8 posts. Vocês podem ver aqui que realmente eu posso ir pedindo para ele me explicar mais sobre os posts, ele me falar, ele se estender mais nos e-mails, falar um monte de coisa aqui, se eu quiser, eu posso. É tipo um origami, eu pego ele tá todo amassado, mas eu posso ir desdobrando ele e quando no fim é toda uma folha gigantesca que ele me fez aqui, tá ligado? Então, também pedi aqui os webinars, ele me deu tudo aqui certinho. E análise completa de personas, que é uma coisa assim essencial para quem quer fazer um lançamento hoje em dia. E os nossos diferenciais do curso, certo? Os elementos estratégicos. E o que eu quero saber aqui são realmente as métricas, o que a gente quer aqui, que são 30% de inscritos presentes, uma média de 3 a 5% de conversão e na página de vendas 2 a 3%, né? Aqui quanto que a gente quer de engajamento, custo por lead, isso aqui é importante para a gente ter uma noção de quanto que a gente vai pagar pelo lead. O ROI que a gente está esperando sobre tudo isso, a retenção e todos os próximos passos aqui que ele quer que eu faça, ok? Então assim, os prós dele é que o raciocínio estratégico dele é realmente impressionante. Ele, assim, me deixou sem palavras de tão incrível que foi tudo isso aqui que ele fez. Quanto que eu posso explorar disso tudo aqui, né? Quanto que eu posso ir desdobrando e fazendo isso aqui se estender mais e mais e mais até criar algo realmente incrível. Segundo, é que ele entende contexto complexo assim perfeitamente e muito rápido assim. A resposta dele para tudo isso aqui foi muito rápida, foi quase que instantânea, e ele cria um conteúdo muito longo sem perder o contexto, né? Que hoje em dia assim, às vezes até no próprio ChatGPT tu vai falando com ele, tu vai pedindo para ele fazer certas coisas assim e tu pede para ele fazer algo que tu mandou um pouco atrás e ele já não lembra mais, tu vai ter que dar o contexto de novo, o que me deixa bem irritado às vezes. Mas aqui no Sonnet ele realmente não perde a qualidade dos prompts, não perde a qualidade das respostas. E ele é excelente para fazer brainstorms e análise de métricas e análise de qualquer coisa, na verdade, que tu quiser fazer nele. Os contras é que a interface dele ela é mais difícil do que as das inteligências artificiais comuns. Segundamente, a gente precisa de prompts realmente bons para fazer aqui. Um prompt simples não vai ser o suficiente para tu extrair o máximo dele aqui. Então, assim, tu vai ter que estudar um pouco de prompt engineering ou pedir pro ChatGPT te criar um prompt maneiro. E com isso, né, ele tem uma curva de aprendizado um pouco maior por causa disso, por causa dessa necessidade de ter prompts melhores. Mas, assim, ele é o que mais vai te dar um payout, né? Ele é o que mais vai te dar resultados para o teu aprendizado. Então eu diria que ele vale bastante a pena, tá? Então se tu tá gostando do vídeo, tá achando legal essas IAs aqui, tá achando interessante o método que eu tô trazendo, deixa o like e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, ok? Isso vai me ajudar bastante para eu continuar trazendo esses testes para vocês. E bom, em primeiro lugar, a gente tem o ChatGPT 4 com Custom GPTs. O que seria isso, né? Custom GPTs seria os GPTs aqui, dessa barrinha aqui na esquerda, que a gente procura aqui. Vocês podem pegar modelos já prontos, ou vocês podem criar os seus próprios GPTs, né, para exercer alguma tarefa repetitiva que vocês fazem, né? Em vez de ficar dando um prompt toda vez para vocês fazerem certa coisa, vocês podem vir aqui criar aqui um GPT para vocês, dar as instruções do que tu quer que ele faça, e aqui tu pode testar ele. Tipo, por exemplo, aqui eu quero que sempre faça uma lista de 10 palavras-chave para usar numa campanha de Google Ads. Que em vez de eu ficar sempre digitando isso, eu só peço, crie 10 palavras-chave desse segmento aqui, e ele já vai criar, ele sabe o que eu quero que ele faça. Claro, isso que eu dei um exemplo muito simples, mas os GPTs que eu criei aqui, eu dei instruções complexas para eles criarem, primeiramente, criarem aqui uma estratégia, toda uma campanha de Google Ads para uma academia fictícia, né? Essa academia aqui ela não existe. Então, primeiramente, ele vai me dar aqui as estratégias da campanha. Ele vai me dar aqui os títulos, que eu pedi 15 títulos com 25 caracteres. Vai me dar todos os títulos.
4 descrições, as extensões do anúncio e as estratégias de palavra-chave, né? Isso aqui ele não existe mais, então não sei porque que ele criou. E aqui palavras-chave negativas e um plano de acompanhamento, né? Métricas principais, cronograma de otimização e recomendações iniciais aqui para essa campanha, certo? Segundo, eu criei aqui o Fred, que ele é um especialista em copywriting, ele é um copywriter sênior aqui. Então eu pedi para ele criar uma campanha, eu simplesmente dei o prompt de criar uma campanha completa para uma academia fictícia. E aí ele foi me criando aqui, certo? Ele foi fazendo o objetivo da campanha, as metas, a análise profunda de todo o mapeamento da persona, a jornada do cliente, ecossistema de negócio, a copy principal, headline, sub-headline. Vocês podem ir pausando aqui para dar uma olhada, certo? Isso aqui tudo foram instruções que eu dei pro meu GPT. E assim, se vocês querem aprender a criar esses GPTs e criar essas instruções pros prompts de vocês saírem assim, falar para ele criar uma campanha fictícia e ele fazer tudo isso aqui na hora. Comentem bastante para eu criar esse vídeo que eu venho com ele na próxima. Porque assim, isso aqui é bem importante e realmente vai poupar bastante tempo de vocês, certo? E esse meu terceiro aqui seria mais ou menos um analista de dados. Eu pedi para ele criar e buscar palavras-chave para uma campanha de Google Ads. E aqui eu usei para título de exemplo também a campanha de Academia Fictícia. Então aqui ele me faz algumas perguntas, né? Eu pedi para ele me fazer algumas perguntas e com base nessas perguntas ele vai me dar uma campanha aqui. Campanha não, né? Ele vai me dar as palavras-chave. Na verdade, ele vai começar me dando a tabela de cliente ideal, as 5 listas comportamentais, né? Dificuldades gerais do assunto, dificuldades específicas, medos, receios, desejos e aspirações, objeções comuns e a lista de palavras-chave aqui em formato de SKAG, ok? SKAG seria a palavra-chave entre aspas e depois entre colchetes, né? Correspondência de frase, correspondência exata. Ou ao contrário, eu sempre troco. E aqui uma lista de palavras-chave negativa, eu pedi para ela me dar 20, certo? E dicas estratégicas para essa minha campanha, certo? Bom, então os pontos positivos do GPT e desses GPTs, né? É que tu pode ter uma personalização total do que tu quer fazer. Tu treina ele do teu jeito, tu fala para ele fazer o que tu quiser. Ele aprende com os teus dados e preferências, né? O GPT, ele tem essa questão. Tu pode integrar também ele com outras ferramentas, né? Ele tem um certo custo-benefício, né? Assim, porque a Copy.ai, ela é mais cara e ela basicamente serve apenas para tu fazer copywriting. E o GPT ele serve para tu fazer qualquer coisa, né? A inteligência artificial mais completa, digamos, aí do mercado. E ela custa, eu acho que está custando aí em torno de R$120 na cotação do dólar atual. Então, assim, ela é a que mais vale a pena, entre aspas, né? Então, como o GPT ele é uma maior inteligência artificial, ele também tem a maior comunidade. E tendo a maior comunidade, ele vai ter vários prompts prontos para tu buscar na internet, no Google, no YouTube, qualquer lugar que seja, para tu utilizar aqui e utilizar como instrução para o teu GPT próprio, né? Bom, então, recapitulando o que a gente viu hoje, tá? A gente tem todas essas IAs aqui, agora eu coloquei as notas para vocês. A gente tem aqui o nosso top 3, em terceiro lugar a gente tem a Copy.ai, boa para criar headlines, boa para criar copy, porém com preço muito salgado. A gente tem depois a Claude 3.5 Sonnet, assim, perfeita para estratégia complexa, né? Também entra no top 3. E em primeiríssimo lugar a gente tem o ChatGPT 4 com os custom GPTs e copy em geral, que tem um custo com maior custo-benefício talvez. Ela faz de tudo que tu quiser por $20, né? R$120 aproximadamente hoje em dia. E esse seria o nosso top 3, ok? Se esse teste te ajudou a economizar tempo e dinheiro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum outro vídeo. E comenta aí qual vai ser a IA que tu vai testar agora. E se tem alguma que tu usa que não tá nessa lista aqui, que eu acho difícil, deixa aí também nos comentários que eu vou testar e vou trazer no próximo vídeo se for necessário. E me siga também nas redes sociais, @oribeirojv, que eu trago dicas lá toda hora também. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui e fui!